E a partir de agora temos um bate-papo fantástico aqui em nosso programa, iniciando esse 2023, falando do nosso bem mais precioso com o nosso super parceiro, que é a Oncolog, através do Dr. André Crepaldi, que está aqui com a gente, iniciando esse 2023 com o pé direito, né, doutor? Exatamente, é um prazer estar aqui de novo e tenho certeza que a gente vai falar sempre coisas boas, coisas que realmente traz uma informação importante para quem está nos assistindo, né? E nos ensina, né, doutor? Eu Exatamente. acho assim, com todo esse conteúdo que a gente vem passando e chamando a atenção das pessoas, que eu acredito que até mais de 50%, né, doutor, se a gente for transformar isso em porcentagem, está em nossas mãos, né? Exatamente. É muito importante, né, a nossa saúde, o que a gente faz, né? É verdade. E para Nossas academia, escolhas. né? Exatamente, nossas O doutor escolhas, malha esporte. todo dia, né, doutor? Quando tem tempo, sim, né? Não sempre, mas verdade. realmente a gente tem que arranjar um tempo, porque muitas vezes a gente se engana, né? Fala que não vai dar tempo, mas meia horinha por dia, já, quando não tem o tempo, já é suficiente, né? É aquela situação de adquirir o hábito, né, doutor? Exatamente. Falam que 21 dias resolve. Eu tô tentando, eu falo, não vou falhar. Mas, doutor, olha, como eu falei no início desse bate-papo, nós queremos iniciar esse 2023 falando da nossa saúde, falando do nosso bem mais precioso, porque sem saúde nós não somos nada. E estamos aí com essa bandeira, trazendo essa responsabilidade para os nossos telespectadores, informando, dando esperança, mostrando que cada vez, quando você tem uma clareza do seu estado de saúde, você faz os seus exames, você antecipa qualquer tipo de diagnóstico, seu tratamento e a sua chance de recuperação é muito mais fácil e de evitar a doença propriamente dita. Mas antes de tudo isso, eu quero conversar um pouquinho como é que foi que o doutor André Crepaldi, eu quero falar um pouquinho de você, porque está sempre com a gente, todo mundo está aí usufruindo do seu conhecimento, mas eu quero entender quando é que foi essa sua opção pela medicina, doutor? Pois é uma pergunta, isso já me... um pouco difícil, realmente. É difícil assim, mesmo quando você faz aquela reflexão, doutor? Porque assim, na verdade, até o segundo ano não tinha, como acho que a grande maioria dos jovens aí, não tinha uma ideia do que ia fazer. Isso é verdade. Sempre fui estudioso, tirava notas boas e muita gente perguntava, né, quem está tirando nota boa vai fazer medicina? Já é de praxe ali na medicina. Porque eu sempre gostei sempre da área de saúde, na biológica, mas gostava muito de exatas e sempre gostei de matemática e até o segundo... que ia fazer engenharia. Exatamente. Engenharia, né? Até o segundo ano foi nesse dilema aí do que fazer. E até ir para o terceiro ano, quando eu fui estudar no Rio, na época, era uma tradição do cuiabano, né? Hoje mudou isso em São Paulo, mas realmente o pessoal mais antigo de Cuiabá, que eu me incluo, né, ia muito para o Rio e muitos tinham apartamento já lá, de família. Sim. E acabei indo com os amigos para o Rio de Janeiro. E aí sim que, conversando com outras pessoas que já faziam medicina, tudo, realmente comecei a gostar, a me encantar por isso. Se identificando, assim, e aí aconteceu? E aí, realmente, aconteceu de estar estudando mais isso já no terceiro ano, né? A parte da biologia. E aí foi para... Mas eu acho que a grande maioria, até entrar na faculdade, não sabe exatamente o que é a medicina. Eu acho que é questão de maturidade, né, doutor? Eu acho. É uma decisão, você tem que tomar uma decisão importante na sua vida, mas que você toma de forma precoce. Eu acho. Então precisa realmente ajudar os nossos jovens, os que estão aí nessa geração de agora, tomando essa decisão, a amadurecer o mais rápido possível para essa tomada de decisão. No seu caso... Foi uma sorte enorme que eu tenho certeza que te conquistou, até mesmo porque você executa um trabalho maravilhoso hoje, com um trabalho pessoal e através da Oncolog, que traz aí um benefício enorme para a sociedade como um todo, para as pessoas que são pacientes da Oncolog. E você tem aquela vontade de sempre estar fazendo o melhor e sempre estar transformando também o segmento, que é a questão da humanização que eu conheci através de vocês, doutor, sabia? Legal, é interessante isso. Muito
se fala disso, mas a aplicabilidade é muito difícil, porque depende das pessoas, né? Então, com toda certeza. Eu acho que tem que criar, desde o início, uma cultura para que realmente as pessoas que você se convive dentro da empresa, da Oncolog, no caso, tenha esse perfil realmente de atender o paciente, porque muitos acabam sendo muito mecânicos. É o dia a dia, né? Vai entrando naquela rotina, o dia a dia. Se você não tiver aquela atenção, quando você vê, você já está totalmente no automático. Exatamente. E aí... Mas, doutor, medicina para oncologia não é um segmento fácil também, lógico que já foi em um outro momento, depois que já tinha estudado, né? Eu acredito que são 4, 5 anos, né, doutor, que você faz até a tomada. 6 anos, doutor, 6 anos para aí você tomar a decisão pela especialização? Eu acho que assim, como a gente falou, até entrar numa faculdade, o jovem, eu acho que deveria ter muito contato com profissionais. É verdade. Eu não tinha nenhum profissional na área de saúde da minha família. Foi o pioneiro? E aí foi o pioneiro, depois tem uma prima, os irmãos fazem... Puxou, né? Todo mundo. Odontólogos, exatamente. Todo mundo acabou estando nessa área de saúde. Mas da saúde, realmente, uma vez na faculdade, a gente vai vendo de tudo. Isso. Hoje tem uma formação médica um pouco diferente, a nossa era tradicional, hoje já tem as formações que desde o começo já fica com contato com o paciente, que é o chamado PBL, que aqui já aplica nas faculdades. Olha que legal. Mas na nossa era tradicional e até o 3º, 4º ano você praticamente não tem contato com o paciente, é só matérias e aquela coisa toda. E aí, uma vez na faculdade, eu gostei sempre da parte clínica. O cirurgião, acho que tem uma habilidade específica, manual e todo, que acho que durante a formação ele já vai direcionando para aquilo. E na clínica médica, eu tive contato porque eu tinha um grande serviço de hematologia dentro do hospital. Eu fiz no Hospital Universitário, na Federal do Rio, que é na Ilha do Fundão, ali no Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto, né? E aí, realmente começou a ter contato com a hematologia, os pacientes que demandam muito cuidado, era mais complexo que o habitual, nem todo mundo naquela época gostava disso. Isso a gente está lá atrás, em 96, foi antes disso. E realmente ali eu vi que gostava dessa área, porque envolvia a parte clínica, a parte de tratamentos com medicamentos, efeitos colaterais, a parte de humanização. Era um global, né? Você tinha que entender de várias coisas. E aí, realmente, foi 5º, 6º ano e foi para a área de oncologia a partir daí. De oncologia. Realmente... É uma decisão, né? Porque, lógico que você se identifica com as matérias, você vê que é bom, as coisas vão acontecendo, você fala, nossa, que legal. Mas você tem que entender que você vai ter que ter o seu emocional muito bem preparado sempre. Exatamente. Para lidar com aquela situação, né, doutor? Você tinha essa clareza na época? Não. De maneira alguma, acho que também ninguém tem quando entra nessa área. Ninguém tem, mas você se transforma, eu acredito, durante essa caminhada, né, doutor? Eu acho que acaba tendo muitas coisas boas, muitas alegrias, tem muitas tristezas nesse meio, tem várias perdas. Sim. E você realmente acaba aprendendo muita coisa durante a formação mesmo. E tem que ter um preparo, porque vai ter sempre uma carga muito pesada em alguns momentos de tratamento ou em fases que realmente não há um tratamento específico, no caso da oncologia. Então, o médico tem que estar muito preparado para isso. Tem que estar preparado para saber falar Isso é verdade. E trazer não só esperança, mas realmente dar limites do que vai acontecer. Então, eu acho que muito disso a gente vai se moldando durante a formação e aprendendo. É uma oportunidade, né, doutor, de você evoluir como ser humano. Exatamente, é legal. Eu imagino, porque todo dia é uma experiência nova, é você lidar com uma situação que tem que ter uma habilidade. Como o doutor falou agora há pouco, você dá esperança, porém você traz a pessoa para uma segurança, uma realidade. Essa é a palavra, né, doutor? Exato. Então, você estabelecer isso sem tirar a esperança da pessoa para que ela queira lutar, porque o emocional opera ali, a mente opera junto. Tem que ter uma habilidade fora do comum. Doutor, dar entrevista aqui é fácil de dar. É moleza, né? É moleza, porque conversar com um paciente que tem um diagnóstico desse,
realmente a cada momento que você tem este momento com o seu paciente deve ser uma evolução, não deve ser uma missão muito fácil. Sim, eu acho que quem já teve casos de familiares ou a própria pessoa já teve isso, sabe como é quando vai ao médico, né? Você já vai com medo. Exatamente, eu já passei por familiares também de ir como acompanhante de familiares, você vê realmente a angústia da família ao entrar no consultório, a esperança em cima do profissional, então você inverte o lado e realmente percebe o que você precisa melhorar. Nós falamos aqui todo dia para incentivar as pessoas sobre a prevenção, né? O quanto que isso muda. Imagina quando a pessoa toma a decisão, já está lá na fase do exame. Para ir na hora receber o diagnóstico deve ser complicado. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta com este programaço maravilhoso, batendo um papo com o doutor André Crepaldi. Doutor, depois de tudo isso, da sua tomada de decisão pela medicina, pela hematologia, oncologia, quanto tempo veio a Oncolog, que foi onde o doutor pôde exercitar toda essa maturidade, todo esse conhecimento, desenvolver toda uma ideologia em cima de tudo isso. Eu acredito que manifesta tudo através da Oncolog, né? Sim, acho que a Oncolog tem 4 anos, especificamente. Novinha demais, né, doutor? Atuava um pouco antes já, mas na prestação de serviço na parte de oncohematologia, junto ao Hospital de Câncer, mas a atuação como está hoje, no sentido de humanização, isso a gente já aplicava, mas assim, na parte privada realmente foi quando a gente migrou para fazer isso, fazem exatamente 4 anos. E o embrião foi realmente porque nesse período, desde quando eu estava em Cuiabá, já participei de outras clínicas, de outros movimentos, e a gente realmente vê o que é bom, o que falta. E o objetivo inicial realmente era montar uma clínica humanizada, menor, e que tivesse profissionais capacitados. E a clínica tem a grande maioria da base que iniciou, são pessoas que já tinham experiência aqui, já tinham um trabalho na cidade e no estado. E depois disso chegaram os mais jovens, muito capazes e muito bem formados, da parte médica, né? Na parte multidisciplinar, pessoas que realmente também com grande experiência e com essa habilidade com as pessoas, que não é tão fácil a gente triar e ter junto, né? E realmente, quando a gente abriu, a gente trouxe não só as pessoas que são fundamental, mas uma estrutura que acolhesse os pacientes desde cores, que a gente realmente pensou nisso, né? Eu adoro as cores da Oncolog, né? Para mim, assim, realmente é algo que eu acho que o cartão de visita, sabe a porta de entrada, assim, Sim. Eu adoro as cores, já é algo que me traz uma sensação boa. Até isso foi pensado, doutor? Foi, a gente até pesquisando cores, né, tem vários significados para o roxo, tem desde mudanças, que realmente é uma fase de tratamento oncológico, é uma fase de mudança na vida, de processos, até várias situações de relaxamento, como você procura, alguns spas, todos têm essa cor roxa para isso. Então, realmente dá um aconchego. E de uns 1 a 2 anos para cá, alguns hospitais até fizeram umas mudanças para essa cor, que realmente é uma cor que dá uma paz. O conhecimento, né, vai indo. Cooperando, eu acredito, com todo, não só a medicina propriamente dita, mas existem vários fatores ali Sim. que trazem algo positivo também para aquele momento e com certeza isso vai se transformar lá no resultado final, né, doutor? Exato. Que é na cura tão almejada. Exato. Doutor, lá na Oncolog vocês têm vários profissionais, não só os médicos, né, que fazem parte de toda aquela equipe, vários segmentos que todos estão aqui vindo no nosso programa, cada um colaborando e falando um pouquinho da sua especialidade, mas tem uma equipe maravilhosa, né, de enfermeiros, as pessoas que estão lá no administrativo, todo mundo trabalha no mesmo clima. Exatamente, eu acho que a gente pelo menos
tenta na maioria das vezes, né? Porque o ser humano nunca é uma máquina, mas assim, mas realmente está na necessidade de todos terem esse mesmo perfil, de a gente estar falando sobre isso. Se alguém às vezes sai um pouco fora, óbvio, a gente vai conversar. A gente tem um sistema implantou a ONA, que é o sistema de qualidade ligado à saúde, e a gente tem nisso indicadores, e nesses indicadores tem indicadores das pessoas realmente. E com isso a gente pode avaliar realmente como é que está. Às vezes a pessoa está com problema em casa e às vezes leva para o trabalho. Que não deve separar. Antes eu via muito falar, olha, vai para o trabalho, você pega o seu problema e deixa aqui na porta. Só que nós somos seres humanos, né, doutor? É tão difícil você, assim, tipo, desligar o botão, né? Falar, ó, desliguei um botãozinho aqui, pronto. Acabou, né? É complicado. Então, você, infelizmente, às vezes, você leva aquele problema junto e é difícil. Exatamente. E nas áreas de maior contato, numa clínica oncológica ou uma clínica de um modo geral, é a recepção, onde as pessoas chegam e querem ser acolhidas, né? Dentro do consultório, o médico também realmente tem que ter um perfil de atendimento para isso. Doutora, eu chego lá na Oncolog, né, porque sempre estamos lá indo gravar com pacientes, então a gente sempre se faz presente. Eu não me sinto em um lugar onde as pessoas, um lugar hospitalar, onde as pessoas estão apreensivas ali. É um clima bom. É um clima, assim, que não é pesado, você tá entendendo? As pessoas sempre estão sorrindo, sempre estão bem lá, aguardando. Então, assim, eu falo, nossa, às vezes, antes, se você vai pensar, vou lá numa clínica oncológica, você já vai com medo. Então, você já chega e leva aquela energia. Lá não, lá é tudo de boa. Então, me impressionou desde a primeira vez que eu fui. Doutor, falando da primeira vez, vocês estão lá, como é o nome do edifício lá, doutor? Santa Rosa Tower. Santa Rosa Tower. Foi o primeiro endereço da Oncolog? Foi lá no Santa Rosa Tower, há 4 anos a gente abriu lá, né? Sim. E aí teve todo isso, sétimo andar, que hoje a gente iniciou com uma parte, hoje a gente tem quase todo o andar desse edifício, né? Sim. E um fora, que é a parte administrativa também, né? Em cima do... Porque a gente agregou não só a parte de assistência, que é o que a gente vê no dia a dia, que é o tratamento, mas a gente trouxe junto a parte de pesquisa, que a gente utiliza o andar, que é a pesquisa clínica que a gente comentou uma vez aqui, que é buscar os avanços no mundo aí e trazer por forma de um centro de pesquisa para poder oferecer ao paciente. Coletar informações de tudo que está acontecendo. Porque na última participação do Dr. André aqui também em nosso programa, nos animou muito, né? Deu esperança para muita gente que acompanhou aquele programa, que foi maravilhoso. É que a oncologia, ela tem novidades todos os dias, né, doutor? Exatamente. Então vocês prepararam algo para ter acesso a tudo isso. Exatamente, porque assim, tudo que hoje a gente fala em no mínimo 1, 2 lançamentos de novos tratamentos por mês no Brasil, porque fora às vezes a gente tem mais disso, porque precisa passar pela vigilância sanitária para ser liberado aqui. E esses tratamentos, quando liberados, eles foram testados em pacientes. E isso só pode ser feito através de um centro de pesquisa capacitado, que seja inscrito em várias instituições. Bem burocrático. Bem burocrático. Entendi, doutor. Não é uma cobaia. Sim, então, assim... importante até dizer, que fala, pesquisa, a pessoa fala, nossa, vou ser cobaia. Exatamente, mas quando entra numa pesquisa para determinada coisa, né, para determinada patologia, doença, se compara o melhor tratamento que existe com o melhor mais o novo, geralmente, é isso que se faz. Ou seja, o paciente sempre vai ter o melhor, mas sempre vem uma coisa nova. Então, com isso, os avanços vão vindo e vão sendo, não, agora se mostrou melhor. Aí se abandona geralmente aquele passa a ser o principal. E isso que a gente vê às vezes na mídia, a Anvisa libera tal tratamento para um câncer de mama, por exemplo. E passou por tudo isso antes, aí faz alguns anos que aquilo está sendo pesquisado para que seja... Mas, doutor, da pesquisa ser aprovada ainda é uma caminhada longa. Anos, às vezes. É porque direto a gente vai pesquisar alguma coisa, principalmente quando eu vou me preparar para uma entrevista com o doutor André Crepaldi. Então eu falo, olha, vamos falar, que nem da última vez, lá sobre vacinas. Se você digitar lá no Google, vem de tudo, né, doutor? É isso mesmo. Então isso não significa que isso já está
liberado, aprovado. A gente chama isso em uso clínico, que seria o quê? Sim. A gente poder usar hoje aqui, no Brasil, por exemplo, que a Anvisa liberou e já está... Ou o uso ainda experimental, ou seja, ainda está em fase de testes, que vai passar. Muitas vezes a gente vê algumas notícias falando grande resultado no tratamento de câncer, mas muitas vezes é na fase ainda com animais, por exemplo, que acontece muitas vezes. E aí a gente tem que realmente filtrar isso. Mas realmente vai acontecer ali, se deu certo ali, passa... É um grande passo. Exatamente. Mas é que as pessoas querem dar uma cesta, né? Eu acredito que, lógico, embora já estamos vivendo uma realidade totalmente diferente, que o câncer antes realmente era uma sentença de morte, então você tinha um diagnóstico de... Você pensava assim, nossa senhora, eu vou definhar, estão vindo dias difíceis aí pela frente, e hoje o bem-estar do paciente que se submete a um tratamento de câncer já não é assim tão agressivo, né, doutor? Realmente. Depende, lógico, tudo depende, cada caso é um caso, cada indivíduo é único, então reage de uma forma diferente, mas se você for colocar aí em termos de porcentagem, as pessoas têm uma resposta melhor em relação a bem-estar, você ter uma sobrevida com mais qualidade, né, doutor? Com certeza, se você pega os principais cânceres, mama na mulher, sim, próstata no homem, são tumores que durante o tratamento, seja numa fase inicial ou já mais avançada, geralmente tem uma excelente qualidade de vida, obviamente com alguns efeitos colaterais de tratamento, tudo, mas muito diferente de antigamente, né? Não tempo atrás, você olhava e falava, meu Deus, às vezes muitas pessoas ainda falam, nossa, meu avô, minha bisavó morreram de câncer e foi complicado, né? Sofreu muito, sim. Sentiu muitas dores, então assim, cresce com aquele estigma, assim. Então quem que não vai ter medo, né? Sim. Tem medo mesmo. Exato. Mas já temos muita esperança. Muito. Um efeito que era comum eram as náuseas e vômitos, que os pacientes internavam porque não conseguia melhorar. Hoje a grande maioria consegue reduzir esses efeitos com medicações durante a infusão e orais. Um ou outro, obviamente, que tem mais efeitos, mas é muito diferente. Antigamente internava mesmo, fazia o tratamento agora e já tinha que internar porque não parava de ter vômito. E é algo que realmente, né, não tem condições. Como, a ânsia de vômito, a náusea, náusea que fala, né, doutor? Realmente você já está uma especialista. Eu sempre falo, o doutor André falou que vou prescrever. Doutor, agora, voltando em relação ao Oncolog, vocês estão aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, continuam em Várzea Grande, e também estão já mapeando o Mato Grosso, doutor? A gente foi com parceria com a Vida, com o Roberto, com a Natasha, montamos a unidade primeira de Várzea Grande, foi um convite deles para que e realmente a região não precisava, tinha várias áreas que eles realmente foram pioneiros, levando ali várias especialidades e tratamentos. Sim. E a gente agora faz o sentido inverso, né? Cruza a ponte para ir lá. Cruza a ponte, vai lá para Várzea Grande. Exatamente. Né? Ganhou um presente, tem uma oncologue lá também, porque tinha já uma em Cuiabá, lógico, mas mais uma unidade faz diferença, né, doutor? Faz diferença. Vários pacientes preferem estar lá, que é próximo da sua casa, tudo. E esse trânsito nosso hoje, né? É verdade. Cuiabá só cresce, né? E fora Várzea Grande, estão em Cáceres? Iniciamos em Cáceres, dentro do chama Laboratório São Mateus, uma unidade que tem também a parte de diagnóstico. Olha que legal. E de laboratórios, de algumas exames de imagem. Que atende também uma região. Eu na estrada, doutor, estava na estrada passei Cáceres, aí depois é Mirassol, né? Sim. Lá tem um outdoor gigantesco falando da Oncolog. Eu falei, nossa, já tem em Mirassol? Aí que eu entendi que é naquela região. A região realmente tem em torno de mais de 300 mil habitantes, né? Você pega aquela região dali para cima, até Vila Velha ali, é bastante... Você vê o tanto que isso repercute, né, para aquela região, aquelas cidades que teriam que se deslocar até Cuiabá. Exatamente. E já tem um atendimento ali. É uma região que não tinha, na parte oncológica, nada. Infelizmente, o nosso interior ainda é carente, né, doutor, em relação à saúde. Sim, está crescendo muito, né, mas acho que a área de saúde começou
a crescer, a ter mais profissionais. Acho que agora que a população está aumentando, né? Que bom. E com pessoas que estão animadas assim, né, doutor, como você? Em primavera a gente fez uma parceria com um grupo e montou, não se chama Oncolog, é Oncoplus, mas nós participamos dessa Mas, assim, empresa. Tipo, a mesma tecnologia da Oncolog? Tudo lá, a gente faz todos os tratamentos. Sim. Como a gente falou no início, a gente tem a pesquisa que aplica em todos. Colocamos a touca em todas, a touca para evitar a queda de cabelo, para quem não conhece, Nossa, né? A touca maravilhosa. É legal. Vários pacientes deram depoimento falando que realmente a queda diminui muito com o uso da touca. Muito. E a gente colocou isso em todas as unidades hoje, elas aplicam. E ela faz parte do tratamento, né, doutor? Faz parte do tratamento. Para quem não conhece, para evitar a queda, é que eu cortei o meu, né, aqui agora, mas coloca antes do tratamento quimioterápico, que é na veia, e aí o paciente faz as infusões de medicamentos. Quando termina, ainda fica com mais uma hora ali, para resfriar o couro cabeludo, que isso reduz bastante. Não é 100%, mas vários pacientes, em algumas situações, realmente se beneficiam muito. O benefício que tem já está valendo, né, doutor? O que deixar de cair está ótimo. Exatamente. E antes que não tinha nada. Exato. Né? Não tinha nada. E aí a gente colocou, começou com a nossa unidade, que é um aparelho para visualizar as veias. É bem interessante também, porque parece uma coisa simples, né? Mas quem está vivendo isso do lado do paciente sabe a dificuldade de ter uma veia ruim, né? Entendi. Que a gente chama. Porque aquilo é primordial para a infusão de medicamentos, para colher sangue. E aí, com isso, ele visualiza realmente as veias que tem no braço e pode escolher uma mais segura, para não ter aquele processo de faz uma punção em uma, depois tem que fazer em outra. Machuca, né? Aí a pessoa, eu acredito que o nervosismo que ela já fica... Já fecha as veias. Já fecha as veias. Então, assim, é uma tranquilidade não só para o paciente, quanto para o profissional que está lá, né? A equipe de enfermagem adora Adorou, isso. todo mundo, nossa senhora, viva a tecnologia, como eu sempre falo, né, doutor? É bem legal, isso realmente dá uma qualidade aí para o tratamento do paciente. E são umas das inovações que estão aí aceleradas, trazendo não só na questão da cura propriamente dita, quanto para o conforto do tratamento, né, doutor? Exatamente, eu acho que é importante que nesse meio tempo a gente agregou vários profissionais aí que fazem parte do tratamento, não só na oncologia, mas eles atuam em outras situações, por exemplo, como a clínica de dor, que realmente foi a doutora Lia Peloso Isso. que teve aqui. Nossa, ela trouxe, inclusive, várias novidades, Sim. Né, de alguns materiais que eles estão usando, que até implantam. Exato. Nossa, que maravilhoso! Eu falei, meu senhor! E ela trouxe também depoimento de pacientes que tinham uma vida que não pode falar que é vida, né, doutor? Sim. Infelizmente, você sobrevive, porque você ter dor o dia inteiro, algo que te incomoda o dia inteiro, realmente é algo que não dá para falar, nossa, você tem algo te incomodando ali 24 horas, não tem como ter bom humor, ter qualidade de vida, é zero. Exato. Quando a pessoa se livra daquilo, nossa, ela fica numa gratidão, né? Consegue fazer as coisas, consegue alimentar, né? Comer é uma dificuldade com dor, imagina, perde o apetite, emagrece. E essa especialidade agora tem o médico da dor. Médico da dor. Lá na clínica é a doutora Lia, a doutora Marcela que fazem essa área, né? Sim. Agregamos também, recentemente, a doutora Jordânia na medicina integrativa, que ela é utilizada em outras situações, mas em oncologia hoje, ela começou fora, o Einstein trouxe essa formação para cá. Medicina integrativa. E que é utilizada muito em pacientes oncológicos, né, e que usa parte da medicina paliativa, que é de controle de várias coisas, mas também tem outras armas, como alguns tratamentos venosos que ele utiliza como coadjuvantes e são bem importantes. Olha que legal. E também usa em outras situações não oncológicas, de melhora de saúde, de situações onde a pessoa tem algumas alterações de imunidade, pode fazer essas avaliações e, se necessário, reposições. É um mundo relativamente novo aí,
mas que realmente a gente Mas que faz a já diferença no tratamento, né? Fora a nutrição, vocês realmente têm uma equipe completa, né, doutor? Exatamente, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, odontólogo, que é comum também as alterações em cavidade oral, em dente ou cavidade oral, que às vezes tem feridas, você pode usar o laser, por exemplo. Olha só que maravilha. Então, assim, realmente, de quando eu comecei para hoje, eu brinco que está mais fácil, porque tem muita gente envolvida, porque quando a gente realmente começou na oncologia, várias dessas especialidades ou estavam começando, ou não existiam, ou era só em grandes centros, e hoje a gente consegue fazer isso aqui, e de forma adequada, tudo. Então, realmente, eu fico feliz aí dessa evolução e do que a gente pode fazer hoje. Todos nós ficamos muito felizes, né, doutor, porque isso aí que tem essa evolução, tem esses resultados maravilhosos de você poder hoje, que nem vários profissionais lá da Oncolog que sentaram aqui e falaram, não, o câncer não é mais uma sentença de morte. Exatamente. Então isso é uma notícia maravilhosa, não só para mim, como para todo mundo que está em casa lá e fala, nossa, peraí. Então vou me cuidar, na verdade, vou trazer os meus exames em dias, todo ano vou fazer o meu check-up. Se tiver alguma alteração e a gente descobrir com preventivo, algum desses. Isso, de uma forma assim mais breve, mais rápida, a gente com certeza vai ter um resultado muito melhor, não só da cura, como do tratamento propriamente dito. O doutor mesmo falou já em uma outra vinda do senhor aqui no nosso programa, que o tratamento, quando você descobre a doença precocemente, é outro totalmente. Às vezes você nem chega nem fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, então você já tem uma outra realidade, né, doutor? Exatamente. A gente, na grande maioria dos tumores, a gente divide de 1 a 4 aí, nas evoluções, né? Mas seria o inicial, é um aí que na grande maioria é o mais fácil, menos agressivo, um grande número faz a cirurgia e está pronto. Acabado. Então, seria o melhor dos mundos. Já e pronto, né, doutor? Ninguém quer ter uma doença, mas se tiver, que seja precoce realmente. Sim, a gente esteja atento, não é verdade? Exatamente. Doutor André, olha, o ano só está começando, 2023 aí está começando com uma energia maravilhosa. Hoje nós temos aí todos os meses das cores, meses coloridos, né, doutor? Então, a cada mês a gente levanta aí uma bandeira de alguma doença, ou um câncer de intestino, de próstata, do sangue, de boca, e a gente traz todo esse conteúdo falando de todas as novidades. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, a gente tem a participação da Oncolog. Então é mais um ano que se inicia, que a gente vai estar juntos aí, trazendo muita informação de qualidade com credibilidade, né, doutor? Isso, que bom, né? A gente vai realmente estar junto e contribuir com isso. E contribuir de uma forma leve, que todo mundo possa entender e ficar realmente animado em buscar a saúde, né? Porque nós falamos de câncer hoje ainda sorrindo, né, Exatamente. Doutor André Crepaldi, olha, é uma honra ter você aqui sempre em nosso programa. Ter o senhor como nosso parceiro realmente é algo que nos traz mais credibilidade, a gente agradece muito. Então foi muito bom começar esse 2023 com a sua presença. Eu já estou ansiosa pela sua próxima visita. Obrigado, Elga, é um prazer e com certeza vamos estar juntos esse ano. Ai, adorei! Doutor, muito obrigada. Obrigado a você. E o Elga, você de hoje fica por aqui, mas calma que a semana tem muita coisa ainda para nós mostrarmos aqui para vocês. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa maravilhoso. Reveja e tire todas as suas dúvidas através do nosso canal no YouTube. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.